Bom dia, pessoal. Temos bastante gente aqui com a gente. Bom 10 e dia, 6. pessoal. Temos aquele prazozinho para o pessoal que estava ali em outra agenda, preso, conseguir entrar aqui conosco. Eu acho que está na hora de a gente começar, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho hoje aqui de governança. A gente vem falando bastante coisas de ITAM, SMDB e AI ali no nosso primeiro webinar e agora nós vamos começar oficialmente o nosso segundo encontro, pessoal. Pedro, por favor, faça as honras. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, Ellen. Bom dia, Bom dia. Gustavo. Bom dia, Mais um, Pedro. mais um webinar nessa jornada, essa edição que está bem diferente em 2026. E eu vou dar alguns recadinhos aqui rápidos para vocês, pessoal. Zap, faça as honras. Nós temos uma comunidade e essa comunidade ela é muito legal para troca de informações lá no LinkedIn. Então, o primeiro QR Code aqui da esquerda, pessoal, é para a gente acessar essa comunidade, a Itance MDB. Não esqueçam também de seguir a Format no LinkedIn. A gente produz muito, muito conteúdo. Fiquem ligados, porque a produção aqui é intensa de conteúdos. Conteúdos recentes, conteúdos novos, conteúdos de última hora, tá bom? E depois, pessoal, se vocês se interessarem, entrem também no WhatsApp. É o WhatsApp da comunidade, é o WhatsApp. Nós não ficamos toda hora enviando mensagens, nós nos restringimos às mensagens mais importantes, aos comunicados ao longo do ano, que são aqueles comunicados que vocês precisam receber em primeira mão. Vamos passar para o próximo slide, Zap. E, pessoal, no final do nosso webinar, a Ellen fará as honras e fará um convite completo para vocês se pré-inscreverem no evento presencial, que será aqui em São Paulo, no WTC, que é ali próximo da Berrini. E para quem não puder ficar até o final, pedimos que todos fiquem até o final, mas quem não puder já tem o QR Code aqui para pré-inscrição. E a gente fala mais disso lá no final dessa apresentação. Vamos embora? Bastante gente. Estou gostando de ver. E vamos lá. Ellen é a nossa head de ITAM aqui na Format. O Gustavo Zap é o nosso head de AI. E eu sou o Pedro. Se vocês tiverem alguma pergunta para algum deles, Ellen ou Gustavo, por favor, fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma pergunta de comunicação, marketing, também fiquem à vontade. Canais aqui da Format e tudo mais, também podem perguntar para mim. Vamos que vamos. Acho que agora é contigo, Zap. Tá no mudo, Acho que Zap. tem um mundo aí. Verdade, pessoal. Vamos lá, estamos chegando hoje no nosso segundo encontro desse programa de 3 encontros, né? O Pedro trouxe para nós aqui que o nosso próximo encontro será presencial ali em São Paulo. Ao final vocês vão ver que a gente já tem bastante coisa programada, com muito conteúdo interessante para vocês. Então fiquem atentos ali ao finalzinho. Vocês vão ver que a nossa dinâmica em São Paulo vai ser algo realmente bem engrandecedor, mas hoje a gente está aqui para falar de governança, né? E em especial, como que nós fazemos com que a nossa governança seja um diferencial competitivo para que a gente consiga trazer a governança como ponto forte da IA e não como freio, tá? Então hoje a gente vai explorar isso um pouquinho mais a fundo, a gente vai, em conjunto com vocês, trazer algo prático para que vocês já consigam visualizar. Sempre que a gente fala de governança, é muita teoria, muita abstração. Hoje a gente quer colocar um pouco de prática para vocês também, para que vocês consigam, a partir daqui, já sair com pelo menos uma ideia de como trazer isso para a vida, como que a gente começa a crescer a nossa maturidade em governança de AI, em especial aplicada a ITAM e CMDB, ok? É esse o nosso cronograma para hoje. Nessa jornada aqui tem bastante conteúdo interessante e eu gostaria de começar com vocês hoje fazendo uma pequena provocação, né? Disparar aqui uma enquete para vocês, para a gente entender em qual o cenário que nós estamos navegando, né? E aí a pergunta que eu queria trazer para vocês é: a sua empresa, ela tem uma estrutura formal para governar AI? E algumas possibilidades, é claro. Primeira delas, letra A, não existe nada ainda, né? Bem comum, inclusive. Letra B, existe formalmente, né? E cada área decide por conta própria. Então, a gente está falando aqui de uma governança descentralizada, né?
Letra C, existe um comitê corporativo, mas a conexão com a ITAM e CMDB, ela, ela não existe, né? Ela não está ali presente. E letra D, existe uma estrutura com Auner, políticas, gestão de risco, dados e auditoria bem definidos. Então, essas são as possibilidades. Eu vou disparar aqui o pool para vocês. Acho que ele já foi disparado aqui, né? Deixa eu ver se vocês já. É isso, pessoal. O pool está no ar. Já, o pessoal que já respondeu, ó, não existe. 4, 5, 7. Ó, existe um comitê corporativo, mas ele não está conectado com a Itan CMDB. A grande maioria das pessoas respondendo aqui, surpreendentemente, não existe nada ainda, está alcançando também. Então, letra A e letra C são são as nossas concorrentes. Olha que interessante, pessoal. Ó, 100% de respostas. Olha só, 33. Vamos dar só mais alguns segundinhos aqui para o pessoal ir respondendo e eu já compartilho com vocês aqui o resultado, tá? Temos números bem interessantes aqui, pessoal. A princípio, Eita, empate. Eu adoro esse expulso porque Muda muito rápido. muda muito rápido, é impressionante, pessoal. Letra D agora já está à frente. Cara, que maravilhoso, hein? Muito bom. Isso aqui é muito bom, gente. Eu confesso que eu esperava que algo entre C e D, mas ver a maioria do pessoal respondendo letra D é algo que me deixa muito feliz. É algo que me deixa feliz no sentido de que governança é sim um assunto extremamente importante e o pool aqui ele reflete isso para a gente, né? As empresas estão se movendo aqui para conseguir alcançar esse platô aqui de uma governança que ela consiga se sustentar. Então, vou finalizar o pool aqui, temos bastante dado interessante aqui e vou compartilhar o resultado com vocês, pessoal. Acho que vocês já devem estar vendo aí o resultado, né? Então, surpreendentemente, não existe nada ainda. É o que nós fica aqui em segundo lugar, né? Aliás, perdão, em penúltimo lugar, né? Em último lugar, existe formalmente, mas cada área decide por conta, o que é muito interessante, porque a gente entende que AI traz capacidades muito específicas e deixar isso descentralizado demais pode ser um problema, né? Então, deixar por cada área resolver ali a sua própria governança pode ser sim um problema. Existe um comitê corporativo, mas sem conexão em segundo lugar. Interessante aqui, né? Porque é, a gente vai entender hoje aqui pelos modelos de governança que a gente propõe, baseado inclusive na ITIL, é, um, modelos que não estão necessariamente associados com a Intans MDB também podem funcionar bem, mas majoritariamente as nossas respostas vieram que existe sim uma estrutura com Auner, política bem definida, né, gestão de risco, dados e auditoria definida. Isso é maravilhoso, pessoal. Muito bom mesmo. E vamos explorar Muito esses bom. números aqui ao longo do processo hoje, tá? E maravilha, pessoal. Como nós falamos no nosso primeiro webinar, né? A IA ela é poderosa. A gente não tem dúvida disso. A resposta aqui de que sim, já existe iniciativas e que tem um comitê, né, formal para tratar as iniciativas de AI mostra o quanto as empresas elas estão tratando essa iniciativa de forma séria, porque impacta muito o nosso dia a dia, impacta muito a nossa forma de trabalhar e os resultados que a companhia também vai ter. Então, são iniciativas, na maioria das vezes, como nós vimos no webinar 1, caras, né, um investimento alto para se fazer iniciativas de AI. E quando a gente olha para o mercado está investindo. E está apostando que a IA vai transformar a forma como elas conduzem, né, os seus negócios. Então, as manchetes, elas são claras, né? 80% dos líderes de negócios de TI esperam que a IA impulsione transformações significativas nos próximos 3 anos. Então, assim como o Claude, ChatGPT, Gemini são, né, AIs que vieram para mudar a nossa forma de trabalhar, a nossa produtividade, as empresas estão adotando AI em 3 ou mais funções de negócio
E esse é um número interessante que saltou de 27% para 50% ao longo de 2024, uma pesquisa feita pela McKinsey. Então, o que a gente vê é a IA impactando a produtividade, impactando, né, a forma das pessoas trabalhar e a qualidade de vida das pessoas. Mas por que que nós escolhemos falar de governança nesse segundo webinar? Porque sem essa governança, que é o nosso tema central aqui hoje, é que nós vamos discutir, a IA é imprevisível e ela não vai cumprir suas promessas. Tá? 53% das empresas afirma que AI apresenta riscos éticos bem maiores do que as outras tecnologias emergentes. Então, a gente tem uma preocupação em o que que nós vamos dar de dados para a IA aprender, para que ela gere outputs, isso impactar na vida, na produtividade das pessoas, enquanto apenas 23% dos líderes acreditam que as empresas têm gestão de risco e governança prontas para escalar as iniciativas de AI. Então, assim como nós vimos no passado que muitos CEOs não estavam é, tranquilos quanto à visão de dados, né? Eles não acreditavam que tinham dados estruturados e confiáveis o suficiente para impulsionar as iniciativas de AI. Hoje a gente tem a visão da mesma forma, mas para risco e para governança. Então, governança é o tema central desse webinar. A gente vai discutir aqui juntos e nós vamos conseguir fazer um exercício prático de como definir o modelo de governança de AI dentro das suas iniciativas. Mas o que a gente precisa entender é como nos preparar para apoiar essas iniciativas de AI e poder escalar e conseguir obter aí os resultados que o nosso negócio espera. Bom, pessoal, vamos retomar um pouquinho então ali o nosso webinar 1, né? E até mesmo essa fala inicial da Ellen, né? A Ellen trouxe para a gente aqui alguns bons exemplos de que sem governança a gente aumenta consideravelmente as chances de esbarrarmos nos riscos que a IA ela traz dentro desse nosso contexto de AITAN em CMDB. No webinar 1, a gente trouxe isso com um pouco mais de ênfase, né? Olhando um pouco mais para como a IA opera em cima de tudo isso, né? E hoje, a ideia é nós trazermos para vocês um modelo proposto pela ITIL, que ele traz para a gente uma forma de como que a gente consegue evoluir a nossa governança, é, já baseando em tudo que nós temos dentro de casa, tudo como as coisas operam hoje em dia, que a gente consiga evoluir isso em níveis de forma clara, onde estamos, para onde iremos, e baseado em uma metodologia que é relativamente simples, tá? Depois que a gente entender um pouquinho mais sobre a metodologia, o nosso acordo aqui, né, com essa visão, é estabelecer que iremos aplicar essa metodologia junto com vocês, para a organização de vocês, e ao final dessa pequena dinâmica, nós teremos um bom resultado e a gente vai entender, né, vocês irão entender do lado de vocês onde vocês se posicionam dentro de toda essa estrutura, e quais seriam ali os próximos passos, né? Qual é o movimento que a gente precisa fazer agora para que a gente consiga colocar a AI à frente sem que a governança freie tudo isso, né, sem que a governança seja um, um fator que vai não permitir que nós progridamos no sentido de alcançar a nossa eficiência com AI. E ao final, com esse resultado, vocês conseguirão ver de forma prática como essa engrenagem vai funcionar dentro da organização de vocês. Por que dentro da organização de vocês, pessoal? Porque cada organização traz consigo seus aspectos, que são muito particulares. E a metodologia, ela traz para a gente uma forma de adaptar esses fatores para dentro do nosso sistema, né? Então, ao final, a gente vai chegar nesse resultado e essa visão é o acordo que a gente tem para hoje, né? Vamos passar um pouquinho por essa teoria, a prática e ao final vamos avaliar esse resultado junto com vocês também, tá? Mas para a gente partir daqui, né, a gente primeiro precisa entender uma pequena diferença entre modelos de governança e de como essa governança precisa ser desdobrada da nossa estratégia, tá? E muito bem colocado, Gustavo. Como você bem falou, existe um risco em não governarmos a IA, né? Só que esse risco ele começa muito antes da gente falar de governança propriamente dito. Ela surge quando a gente fala de estratégia.
O que que é estratégia, pessoal? A estratégia de negócio é o que vai definir a direção para qual organização ela tem que ir. Ela vai estabelecer as prioridades, ela vai estabelecer as metas, as iniciativas que permitem nos alcançar a vantagem competitiva. Então, quando a gente fala assim, governança como vantagem competitiva, né, que é a frase que nós trouxemos aqui para nos fazer pensar sobre governança, muito antes da gente falar sobre governança, a gente precisa falar sobre estratégia para entender o que que é essa vantagem competitiva que nós estamos buscando. O que que é a vantagem competitiva que nós estamos buscando dentro do nosso negócio e que vai ser impulsionada pela IA. Então, aqui eu queria fazer um exercício com vocês, a gente pensar em um exemplo de estratégia, tá? Tem uma empresa, ela definiu ali estratégia, a estratégia vai ser reduzir o custo da operação em 15% nos próximos 12 meses. Então, eu tenho uma estratégia que eu preciso reduzir custos. Poderia ser uma estratégia de é, alcançar novos mercados, aumentar a receita, mas aqui a gente vai falar de redução de risco, liberando capital para investimento em novos mercados, por exemplo, mas sem comprometer a estratégia, a experiência do cliente. Então, quando a gente desenha a estratégia de negócio, ela é individual, pessoal, é individual de cada uma das empresas. E é muito importante que vocês estão aí trabalhando no dia a dia com IA, tenham muito claro qual que é a estratégia da organização de vocês, para onde a organização de vocês está indo, né? Quando a gente fala nessa linha. Então, a estratégia aqui de redução de custos é uma estratégia que a gente vai conseguir alavancar utilizando estratégia digital. Tá? Então, a estratégia digital, ou seja, a forma como as empresas vão usar as tecnologias a seu favor para alcançar os resultados esperados, é onde a IA ela vira decisão estratégica e não ferramental pontual. Por quê? Porque no momento em que eu tenho uma direção, uma meta, uma iniciativa, eu preciso definir quais são as tecnologias que eu vou utilizar para isso. E aqui a AI vai entrar dentro da estratégia digital das organizações. Então, quando a gente fala de iniciativas de AI, estamos falando que existe AI dentro da estratégia digital da organização. Então, nesse caso aqui, para alcançar esse objetivo estratégico que eu trouxe, a empresa ela pode decidir usar AI preditiva, por exemplo, para prever a necessidade de licenças com base num padrão de uso que a organização já tenha. Ou, por exemplo, definir um modelo de AI no qual a AI mensalmente vai sugerir ali algumas remoções de software no meu ambiente quando a gente fala para a gestão de ativos. Então, para que eu coloque, né, impulsione a minha estratégia de negócio com a AI que está dentro da minha estratégia digital, é, vejam que eu já usei um exemplo aqui de Item CMDB e para que esse exemplo funcione, eu preciso ter uma boa base com dados confiáveis. Então, aqui a gente está falando de usar AI para quem já tem uma boa fundação de dados para trabalhar em cima disso. E aí, o que sustenta a nossa estratégia digital, que é o que nós, como colaboradores, como clientes finais, utilizamos dentro da empresa, é o produto digital. A gente não vai consumir a estratégia digital da empresa, nós vamos consumir os produtos digitais, que são funcionalidades, dashboards, aplicativos, que entregam valor ali do negócio aos clientes, né? Como falei. E os serviços digitais, que é o que dá a base para que os produtos aconteçam. Então, em cima, né, desse exemplo de AI que a gente trouxe, eu posso ter um dashboard de otimização de ativos de TI, de licenças de TI. Esse board pode ser utilizado ali por várias áreas dentro da organização. E que para isso acontecer, eu preciso ter um motor dentro da IA de reconciliação e otimização, que é o que sustenta essa operação. Então, aqui, nesse exemplo, a AI, ela está numa estratégia digital, mas ela é que vai sustentar os serviços digitais que nós, como os colaboradores e clientes, consumimos através dos produtos que a organização prevê. E um ponto que agrega tudo isso é a experiência digital. É o que os nossos colaboradores vão sentir quando eles entrarem num dashboard e para aqui, para a visão de um gerente de TI, ele vai ter uma visão de otimização, talvez de todos os contratos da organização. Um license manager de um contrato específico ou um owner de um contrato específico, como Salesforce, ele vai entrar nesse dashboard, ele vai ter uma visão mais direcionada para Salesforce, como se fosse um drill down. Então, a experiência digital é o que faz com que cada um dentro das organizações, com as suas específicas roles, tem uma visão do que o negócio precisa entregar. Então, aqui, vejam que até aqui tudo que a gente está construindo, a vantagem competitiva, ela não está da gente sair usando IA à torta e direita para qualquer processo, de qualquer forma. É pensar em algo que está
atrelado desde a estratégia de negócio, a minha direção, para onde que eu quero ir, até a minha estratégia digital, que é como que os meus colaboradores e os meus clientes vão consumir essa informação, até a governança, que é a base para tudo isso. Então, a governança, ela entra aqui como a base que sustenta tudo isso de pé. Mas o que que é essa governança que a gente fala muito, né? Eu vejo que muita gente fala, a gente precisa fazer uma estrutura de governança, ter mais governança nesse processo. Mas o que que é? Qual que é a definição de governança? Segundo a AIDE, pessoal, a governança nada mais é que um sistema pelo qual a organização ela é dirigida e controlada. Então, notem aqui, pessoal, que a gente tem dois conceitos muito importantes que vão impactar se a gente vai ter uma estratégia de iniciativa de AI com sucesso ou estratégia de AI que vão fracassando ao longo do tempo, que é eu ter a visão para onde eu quero ir, a visão para onde a organização precisa ir, a minha meta, a minha prioridade, atrelado a como que essa iniciativa, como que essa prioridade, como que essa visão deve ser dirigida e controlada. Aqui a gente está falando de direção e controle. Então, para suportar a estratégia de adoção de AI, principalmente para ITAM e CMDB, a gente precisa ter uma base forte de ITAM e CMDB. Tá? Os dados que antes a gente falava, né, que nós vamos falar aqui que era como de costume, ter um bom CMDB, ter dados confiáveis, ter informações dos meus contratos centralizadas, hoje ele é a base para que eu consiga alcançar essa governança, alcançar esse controle. Então, como é que eu quero aplicar AI no meu processo de remoção de licença de software, por exemplo, se eu não tenho uma visão centralizada dos meus tenants e quais são os tipos de licenciamento que eu tenho? Se eu não tenho uma visão clara sobre isso. Eu não tenho dados confiáveis para saber que determinado usuário está utilizando determinada licença. Quando a gente fala de CMDB, então, dados confiáveis e relacionamento é a base para que a gente possa avançar com tudo isso. Então, antes de eu colocar AI para trabalhar no meu CMDB e definir ou sugerir um relacionamento específico para o IC, eu preciso ter mapeado nesse CMDB quem é o owner desse IC. Antes da gente começar a falar de relacionamento, antes da gente começar a falar de Service Map. Então, a governança de dados hoje, que vai garantir qualidade, integridade e segurança, é a base que a gente tem para fazer com que esse processo pare de pé, que eu consiga atingir essa visão que eu tenho do meu negócio. E aí surge um quarto pilar, que a gente vai falar bastante aqui hoje, que é a governança para IA. Por que que a governança para IA ela é diferente? Por que que a governança de IA vai exigir mais da organização? Porque a gente vai ter que falar de uso ético, seguro e responsável. Então, aqui a gente está falando de um sistema que deixa só de sugerir ações para poder executar ações no meu próprio ambiente. Um sistema que tem esse poder para executar isso no meu ambiente. Esse é um ponto muito importante, tá? E quando a gente fala de governança, que é esse controle, essa direção, a gente também tem o que é a definição de governança para ITAM, CMDB e para gerenciamento de dados. Eu tenho o que é a governança em cima de tudo isso, né? É, a governança aqui, ela tem uma definição clara. Para a ITAM, a gente está falando de um sistema que vai incluir políticas, papéis, responsabilidades, controles, que assegura que cada ativo que eu tenha dentro da minha TI, seja um ativo físico, seja um ativo do tipo software, licenças, contratos, esteja entregue valor ao longo de todo o seu ciclo de vida. Então, tem que, além de ter todas as políticas, papéis e responsabilidades, eu tenho que controlá-lo em todo o seu ciclo de vida, equilibrando o custo, o risco, a conformidade e o desempenho. Então, quando a gente fala de ciclo de vida, estou falando desde a aquisição até o descarte. Então, como que está definida a minha política para compra de software? Eu tenho um processo muito bem definido para isso? Eu tenho papéis e responsabilidades, claro. Qual que é o papel de ITAM? Qual que é o papel do time de compras? Qual que é o papel do time jurídico? Aqui a gente está falando de uma governança para o ciclo de vida do ativo de ponta a ponta. Quando a gente fala de CMDB, nós estamos assegurando que as informações de configuração elas estejam precisas, confiáveis e disponíveis. Pessoal, aqui a gente está voltando um pouco para o básico, tá? Para que eu tenha uma governança pronta para alavancar minhas iniciativas de ITAM em CMDB, eu tenho que olhar para o básico. O que que é esse básico? O objetivo pelo qual essa disciplina ela existe. Então, a disciplina de ITAM e a disciplina de gerenciamento de configuração, no qual eu tenho o meu CMDB ali como objeto principal, que é o que a gente
muito consome, né, hoje em dia, eu preciso assegurar que as minhas informações, ou seja, itens de configuração e os relacionamentos, que só é possível, né, ser feito ali através de mapeamento de serviço, sejam precisas, confiáveis e disponíveis quando necessário. Então, não adianta eu querer colocar IA num processo em que hoje os meus stakeholders não têm informação de, por exemplo, quantos itens de configuração eu tenho ou quais itens de configuração impactam o serviço crítico da minha organização. A gente tem que voltar para o básico, tá? E aqui a gente vai trabalhar com uma fonte autorizada. Então, dentro da governança do meu CMDB, quais fontes podem atualizar uma classe dentro do meu CMDB? Ou quais fontes podem atualizar um atributo específico para o ambiente crítico? Controle de mudança. Então, quem pode, dentro do meu CMDB, fazer um requisito de mudança de uma informação de um IC crítico? Auditorias periódicas. Então, o que eu tenho dentro do meu CMDB está condizente com o que eu tenho mesmo na minha infraestrutura? E dados, a gente está falando de um exercício de autoridade e um exercício de controle. Planejamento, monitoramento, execução. Então, a gestão de dados, pessoal, vai nos possibilitar responder quem decide o quê? E quem decide o quê sobre qual dado? Quem responde pela qualidade, pela integridade, pela segurança de um dado específico? E quando a gente tem esses três pilares, a governança de AI, ela chega como um conjunto de políticas e processos que vão nos possibilitar controlar e governar todo o sistema onde a IA está desenhada. Então, com confiança, transparência, inovação, responsáveis, os guardrails, né, até onde a IA pode ir, até onde a IA não pode ir, quem aprova o que a IA pode fazer, quem tem autonomia e quem é responsável pelo que aquele agente vai executar no ambiente. Então, aqui, pessoal, a gente está dando uma base para. E a mensagem principal desse slide é: antes de falar de governança, e antes de falar de governança em AI, a gente volta para o básico e entende o que que aquela disciplina tem que entregar, o que que a ITAM, CMDB e gestão de dados tem que entregar. E em cima disso, eu tendo isso entregue, eu conseguindo executar isso na minha organização, o meu próximo passo é falar de alavancar essas iniciativas com AI e governança vai ser um diferencial aqui dentro. Pessoal, acho que caiu aqui um segundo, pessoal. Eu acho que o pessoal Gustavo, já deve estar vendo aqui a nova a gente visualização já, mas deve estar com um delay para chegar para você aí. Você está vendo a. não tô vendo sua tela, Gu, acho que, Não? Gustavo, acho que Então caiu. deve ter caído aqui o meu compartilhamento. Compartilhar novamente. Não. O pessoal tá nos vendo, mas sem slide. Foi o retorno que eu recebi aqui, tá? Então Por é isso que isso. você Então pode provavelmente compartilhar novamente. meu compartilhamento caiu. Isso mesmo, Gustavo, Ellen. Eu também não estou vendo mais a apresentação. Tá, a gente vai voltar, pessoal. Agora eu estou vendo. Maravilha. Maravilha, pessoal. Então, o que nós trouxemos até aqui é a base dessa governança para a gente é, começar a tratar as nossas iniciativas de AI olhando para o que a estratégia de negócio definiu e, principalmente, com o que a gente vai trabalhar daqui para frente, pensando em estratégia. Eu acho que caiu de novo, Eu acho que há alguma instabilidade na minha rede. Vou compartilhar pela última vez aqui. né? Senão eu compartilho aqui também. Uhum. Pessoal, desculpa a interferência, acho que já voltou, né? Todo mundo consegue ver aqui o slide? Sim, Maravilha. Maravilha, pessoal. Então, o que que vai diferenciar a forma como a gente vai tratar a governança para as transformações que a AI vai fazer? Porque quando a gente está falando de iniciativas de AI que mudam a forma de trabalhar, que mudam a nossa produtividade e como que os sistemas eles vão interagir entre si, a gente tem uma iniciativa de transformação. Quando a gente olha para o que é conhecido, como eu já falei, o básico aqui que a gente já faz, né, o básico bem feito de ITAM, CMDB e dados, nós estamos falando do business as usual, né, o como de costume. Então, esse sistema, que é um sistema único de governança, ele vai operar em duas velocidades, tá? E velocidades diferentes ao mesmo tempo. Então, não são duas governanças separadas, mas elas têm a cada uma sua particularidade e cada uma atuando ali na sua velocidade. Para o que é usual, que tem processo fundamentado, enraizado, e que a fundação já existe, a gente vai tratar os comitês.
de uma forma. Então, existe a diferença entre as características dos dois sistemas, né? Como eu trato um comitê para tratar iniciativas de ITAM, CMDB e dados, né? KPIs, então, os KPIs são KPIs conhecidos. Eu tenho ali cobertura do meu inventário, cobertura e completude do meu CMDB, quantos itens órfãos, né, itens de configuração órfãos eu tenho no meu CMDB. Então, esses KPIs, que a gente chama de KPIs de estabilidade, são KPIs maduros, já conhecidos pela organização e que são acompanhados ao longo do tempo. Quando a gente fala para a CMDB, a gente está falando de fonte autorizada, né? Então, como eu falei, qual fonte vai possibilitar fazer uma mudança dentro do meu CMDB? Então, que fonte vai atualizar ali um atributo dentro do meu item de configuração ou dentro de uma classe crítica, por exemplo? A forma como a gente define para ITAM e para CMDB, para o que já é uso, como de costume, para o que já é usual, está enraizado. Então, esse processo ele já funciona, esse processo ele já é conhecido, é uma rotina operacional, eu tenho owners muito bem estabelecidos, eu tenho um comitê que tem claro ali o papel e responsabilidade de cada um, de cada área. Então, isso já é o que a gente tem estabelecido. Quando a gente fala de um sistema de governança para o que é transformação, as características desse sistema precisam mudar e se adaptar para conseguir entregar uma governança condizente com essa nova tecnologia. A governança de transformação aqui, pessoal, ela tem dois aspectos que são muito interessantes. O primeiro deles é que ela traz um aspecto de que a IA, ela não só vai melhorar o processo, mas a IA, ela muda como o processo acontece. Então, a governança de transformação, ela vem para nos permitir que, com base em todos os processos que já acontecem na nossa governança como de costume, que a gente trouxe aqui como a melhor tradução para business as usual, né? Para que tudo isso consiga, ao longo do tempo, ser adaptado progressivamente para as mudanças que a IA tem a capacidade de trazer, a governança de transformação age nesses dois sentidos, de mudar o processo e, aos poucos, ir mudando também a governança, tá? Então, é impossível a gente aqui é, dissociar as duas coisas, né? A governança de transformação, ela não existe de forma independente da governança como de costume, porque ela se alimenta e modifica a governança como de costume, tá? E como que esse processo acontece, pessoal? Esse processo, também como nas boas práticas ITIL, ele acontece a partir do que nós já temos, né? Então, a gente parte da governança que existe hoje dentro da organização, né? A gente entende qual é o nosso modelo de governança atual e a partir daquele modelo que já está estabelecido, a gente estressa esse modelo. De que forma? Apresentando esse modelo a um cenário crítico de AI. Então, quais são as limitações que o meu modelo de governança atual possui, que quando eu adiciono esse fator crítico de AI, as minhas limitações já não são mais suficientes para definir a forma como a operação vai acontecer, né? Quando isso acontece, o que a gente começa a perceber é que a gente expande as nossas áreas de experimentação, né? Antes a gente tinha uma limitação, que agora a gente começa a remover um pouco dessas limitações, entendendo que sim, existe um risco, e a gente controla esse risco ao longo do processo, mas a gente expande essa zona de experimentação sem deixar de ter salvaguardas para que a gente consiga, aos poucos, ir trazendo esse fator de transformação para dentro da nossa operação e da nossa governança, tá? E aqui, pessoal, as características são um pouquinho distintas, até mesmo no sentido de como a gente precisa gerenciar as expectativas, né? Quando a gente falar lá na governança como de costume, a gente tem muito claro aonde a gente quer chegar. Aqui na governança de transformação, na grande maioria das vezes, a gente não sabe exatamente onde a gente vai fincar a bandeira. Então, a gente não trabalha aqui com o valor prometido, mas sim com o valor ganho ao longo do processo, né? Exemplo muito simples, tá bem, pessoal? Há 2 anos atrás, a gente estava falando de construções de ELP, por exemplo, para determinado fabricante, a cada período de tempo. A cada 3 meses, uma ELP para determinado fabricante. Hoje em dia, a gente está falando de a cada 1 hora ser possível a gente ter uma nova visão de uma ELP baseada em uma operação de AI. Então, percebam como as coisas são diferentes e o valor ele não é mais chegar no ELP em si,
Inevitavelmente, com o processo iterativo e evolutivo na construção desse nosso ecossistema de AI, nós iremos chegar nessa construção, como consequência do processo. Quanto tempo isso irá levar? Talvez não seja tão claro, porque as iterações e quem já construiu agentes de IA consegue compreender isso com uma certa clareza. As iterações não trazem resultados garantidos e exatamente por isso a gente não consegue atestar o nosso ponto de chegada, mas a gente consegue ir medindo o valor ao longo do tempo, tá? Conforme a gente vai incrementando essa nova forma de trazer AI para dentro de Aitan e CMDB, vocês vão perceber que novos papéis vão surgir, né? Mais uma vez, para ter consistência no exemplo, a gente estava falando de um LP de um determinado fabricante, né? LP, pessoal, é o Effective License Position, né? Posição efetiva de licenciamento. Para construir esse material há 2 anos atrás, era necessário esse material, isso está dentro de um cronograma, a gente estipular isso dentro do nosso ciclo dos nossos contratos, né, o ciclo de vida dos nossos contratos, entender quando vão acontecer as inovações, a janela de otimização, posicionar essa atividade dentro dessa demanda, né, com essa demanda dentro do nosso cronograma, e a partir daí, 3 meses, 2 meses e meio, dependendo da complexidade, a gente obter um resultado muito claro. Aqui, esse processo era executado por um analista, uma pessoa com conhecimento especializado naquele determinado licenciamento. Agora, pessoal, a gente está falando que essa pessoa ela assume um papel um pouquinho diferente, né? Ela constrói quais são os guardrails, ela fornece as melhores instruções para que um agente de IA consiga trazer à vida, desde os dados até a nossa posição efetiva de licenciamento, todas as instruções para chegar de um ponto ao outro. A IA executa, e essa pessoa agora ela assume um papel diferente. Ela assume um papel, por vezes, de orquestrador de agentes, ela assume um papel, por vezes de avaliador da resolução desse agente, e é a partir daqui que o processo iterativo começa, né? Uma vez que a gente tem esse resultado, essa pessoa que detém o conhecimento avalia esse resultado e itera. A partir desse primeiro momento, já se existe um ganho no sentido de compreender como que a dinâmica funciona. Então, antes 2 meses, talvez agora, nesse ponto, já 1 mês. Daqui determinado tempo, talvez a cada hora, por mais que não exista a necessidade, a possibilidade está ali, né? Então, o papel muda, a inovação acontece, mas para isso acontecer, pessoal, é necessário que venha daquela estratégia que a Ellen bem desenhou para a gente, um apetite por inovação. Se esse apetite por inovação não existir, a gente não consegue o patrocínio necessário para conseguir colocar em prática essa governança de transformação, tá? Consequentemente, claro, com esse apetite por inovação, a gente absorve um risco explícito. E a governança de transformação, ela traz para a gente esse mecanismo de nós iremos assumir pequenos riscos de forma iterada, aos poucos, né? O que eu quero dizer com isso? É muito bom, a gente pode vislumbrar um futuro daqui a um período de tempo, a gente pode vislumbrar um futuro em que a nossa operação pode ser autônoma. Então, a gente quer chegar, por exemplo, para manter a consistência, em uma ELP de Salesforce, de Microsoft, IBM, completamente feito por AI e que o resultado seja factível, com a mínima validação. A gente pode, almejar isso. A partir desse momento, a gente começa a querer galgar um universo mais adiante ainda. Agora, eu não só mais crio o ELP, né? O meu agente ele tem a capacidade de entrar dentro do meu tenant e fazer a modificação que ele precisa fazer, né? Com isso, ah, o nosso apetite por inovação ele é constante e o risco é absorvido aos pouquinhos. Primeiro a gente cria um LP, tem confiança no resultado. A partir daí a gente gera uma lista de redução de custo, gera um resultado. Só então a gente vai pensar em dar ação para esse agente para ele conseguir efetivamente entrar dentro de um tenant e realizar essa ação, né? Então, progressivo, aos poucos, apetite por inovação constante e risco mitigado em pequenas doses, pessoal. Acho que eu caí por mais um instantezinho aqui, mas eu já voltei aqui, pessoal.
Então, vamos destrinchar aqui essas diferenças entre os dois modelos em três aspectos, tá? Em três camadas um pouquinho diferentes aqui, tá? Primeira camada que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, comitê e autoridade, né? Lá no governança como de costume, o comitê já existe, né, já está formado, ele está ali composto pelos seus especialistas em ITAM, CMDB, por vezes especialistas em dados também, que já compõem esses times, né? Os papéis, eles são muito bem definidos, e aqui a gente tem, desde aquele desdobramento da estratégia, critérios de sucesso que eles são muito claros, né? Eles já vêm muito bem estabelecidos ali dentro da nossa estratégia. Já quando a gente olhar para a governança de transformação, o comitê, ele, por vezes, ele precisa ser formado em função da demanda, né? Não, a gente vê de forma muito prática as empresas construírem um comitê de AI, né? Então, algumas pessoas que detêm esse conhecimento em específico, mas para determinadas ações é necessário que a gente modifique esse comitê em função da demanda. Então, quando a gente falar de é, trazer iniciativas que farão agentes para a CMDB, por exemplo, para fazer reconciliação ou para talvez fazer resoluções de conflito de sources, por exemplo, de origem de dados. Quando a gente iniciar uma ação como essa, com AI, não basta um comitê de AI com pessoas qualificadas para governança, mitigação de risco, ética em AI. Aqui a gente precisa trazer o profissional especialista em conseguir mitigar esses riscos, porque ele quem vai ter a capacidade de instruir a IA e, por vezes, a mesma pessoa vai ter a capacidade de atestar o valor ao final, verificar o que está errado. E sim, pessoal, 90% das coisas de primeira saem erradas. Então, atestar esse valor, corrigir e iterar. Então, percebam que a dinâmica é muito grande, né? A gente está falando de um cenário muito específico para a CMDB. Inúmeros cenários existem para a ITAM. E quando a gente expande isso para a organização, cada área tem a sua demanda e, consequentemente, os comitês eles precisam ser dinâmicos para conseguir acompanhar a dinamicidade das criações de cada área também. Então, aqui a gente tem uma forma diferente de olhar para o comitê. Ele é um comitê realmente vivo, tá? Tanto na função que ele exige, quanto na forma que ele exige, tá? Mais uma vez, aqui a gente traz a importância do patrocínio, né? O patrocínio ele é fundamental para que a organização consiga se mover dinamicamente nessa organização, né? Se esse patrocínio não existir, se essa fome esse apetite por inovação não existir, consequentemente, esses movimentos não vão acontecer de forma rápida o suficiente para que a gente consiga implementar AI de forma estruturada, né? O que a gente vai ter aqui é a governança como um freio para a implementação de AI efetivamente, tá? Segundo aspecto que nós vamos dar um deep dive aqui é relacionado aos nossos KPIs e métricas, né? No sistema de governança como de costume, majoritariamente, pessoal, nós estamos olhando para métricas de estabilidade, custo e conformidade, né? Quando a gente olhar para CMDB Health Check, né? Um exemplo, correctness, completeness, cobertura de CI, servidores que estão sem aplicação atrelada, e aí a gente já busca também lá no Service Map. Então, percebam, são coisas que já estão muito bem estabelecidas. Para a ITAM, nosso processo de ITAM, o ciclo de vida de gestão, o ciclo de vida de ativos, ele é muito claro, né? A, a, toda a nossa literatura já tem muito conteúdo e a gente consegue evoluir de uma forma muito prática aqui, né? Nós já estamos estabelecidos, a gente precisa constantemente estar evoluindo, né? Quando a gente olhar para governança de transformação, pessoal, esse caminho não está tão trilhado assim, né? E como esse caminho não está tão trilhado, a gente não consegue associar isso a métricas de estabilidade. Custo, sim, mas custo mais como um investimento inicialmente, e conformidade no sentido de manter a organização on track. Mas, para a governança de transformação, a gente precisa fixar nossas métricas em, principalmente, tá? Velocidade, aprendizado e adoção. Por quê? Como a gente disse ali para trás um pouquinho, a gente não sabe onde a gente vai fincar a bandeira. Então, qual que é a grande promessa aqui? É
a gente não vai determinar exatamente onde a gente vai chegar, mas nós iremos medir o valor conforme a gente vai caminhando, e o valor, na maioria das vezes, está em ou entregar um processo com mais velocidade, o aprendizado iterativo alimenta essa roda, e conforme a gente vai associando ações de AI dentro da nossa governança como de costume, né? A gente pega a governança como de costume, como ela existe, e vai associando fatores de AI dentro dela, né? Vai trazendo essa adoção, aí a gente consegue identificar um ponto de inflexão na nossa curva de adoção de valor, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine que para o mesmo cenário, onde a gente precisa entregar uma ação realizada para a ITAM, como uma análise de contrato, por exemplo, antes a gente exigia-se que nós tínhamos, dentro do nosso cronograma, 3 meses. Agora, pessoal, conforme a gente já passou por essa primeira etapa de desenvolver o primeiro agente, de solucionar a primeira dor que nós temos com um agente de IA, a partir do momento que a gente fez esse primeiro caminho, que plataformas estão estabelecidas, guardrails estão estabelecidos, datasets de validação estão estabelecidos, e já obtemos o primeiro resultado, a partir desse momento, quando eu trago que nós temos uma curva, um ponto de inflexão, é que o valor ele começa a aparecer não somente mais na velocidade, no aprendizado e na adoção, mas ele começa a apresentar valor também para a nossa governança como de costume, né? Então, a gente tem uma curva realmente exponencial na entrega de valor. Existe um período de investimento para a gente trazer essa governança de inovação, para que ela se movimente até que a gente chegue no resultado, mas a partir do momento em que nós obtemos o resultado, o progresso ele acontece muito rápido ao ponto de a gente conseguir trazer um próximo agente, um terceiro agente, um quarto agente, com uma dinâmica muito maior do que a primeira, porque toda a nossa base já foi construída, a nossa governança como de costume, ela está operacional. Nosso CMDB tem dados minimamente confiáveis para que um agente possa tomar uma decisão baseada naquela informação. A partir daqui agora é um processo evolutivo, tá? E o terceiro aspecto que nós iremos falar está relacionado a risco e controle, né? Querendo ou não, quando a gente fala em governança, as palavras que sempre surgem na nossa mente é risco e controle. Na nossa governança de costume, o risco é muito bem conhecido e o controle é muito maduro, tá? Aqui, nós estamos caminhando num terreno em que é relativamente conhecido para a maioria de nós. Nós sabemos o progresso que a gente precisa ter, né? Nós sabemos como é que a gente vai melhorar nossos trabalhos de reconciliação, a gente entende os nossos problemas com a nossa auditoria, a gente sabe como melhorar esses problemas para um roadmap de 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? A gente a gente olha para o CMDB com health checks regulares, né? O CMDB Health entra com muita força aqui, né? Já quando a gente olhar para a governança de transformação, o risco, pessoal, ele é emergente, né? Por vezes a gente não sabe em plenitude o risco que existe dentro de uma solução. E eu trago mais uns exemplos aqui para ficar na mesma linha do que a gente vem falando, tá? A, a ideia de que a gente consiga ir absorvendo o risco aos pouquinhos é para que a gente consiga mitigar esses problemas que já são conhecidos, como, por exemplo, a gente não pode fornecer permissão em excesso a uma IA, porque, por vezes, ela vai ter uma tendência a usar essas permissões. Então, se eu estou criando um agente que vai fazer uma reconciliação, eu preciso colocar os guardrails para que ele se limite de uma forma muito bem estabelecida ao escopo que ele precisa realizar. Porque se existir ali dentro das permissões que ele possui a possibilidade de ele elevar seu próprio privilégio, ou se ele tiver a possibilidade de realizar uma ação de escrita, por exemplo, dentro de um tenant, 100% de certeza que em determinado momento isso irá acontecer, porque existe uma tendência a ele utilizar as ferramentas que ele possui. Se eu forneço acesso, por exemplo, se eu tenho alertas de incidente no meu CMDB e eu forneço ao agente um acesso a um device para que ele entre no dispositivo e realize uma ação, por exemplo, de levantar um container, de, de, de resolver um problema em uma aplicação, em solucionar um problema de rede, eu consigo delimitar o acesso desse agente dentro da minha máquina. Porém, se existir a possibilidade de ele levantar o próprio privilégio, e a gente sabe que isso é muito comum em servidores,
ele vai encontrar caminhos para fazer isso. As IAs atuais encontram caminhos para fazer isso, né? Então, ela encontra brechas dentro do nosso guardrails para que ele se forneça um admin e a partir dali ele faça o que ele bem entender, como deletar um banco de dados. E a gente tem visto isso com certa frequência nas notícias, né? A IA que entra dentro do banco de dados e simplesmente deleta todos os registros, né? E se a governança, como de costume, não existe, onde é que está o backup desse banco, né? A gente colocou essa IA para operar num banco de produção, erro crasso, gravíssimo, né? Então, percebam como as coisas elas vão se encaixando aos pouquinhos aqui, né? É, então, entender como que a gente vai fornecer dentro da nossa governança de transformação autonomias em estágio, né? A gente vai dando ali aos pouquinhos, estágio por estágio, um pouquinho mais de permissão em função dos bons resultados que nós obtivemos nas iterações anteriores, ciclo a ciclo, tá, pessoal? E para a gente começar a entender como é que essa dinâmica vai funcionar, né? Vocês já perceberam aqui que governar IA exige um pouco mais do que governar TI, né? Existem fatores a mais aqui que a gente precisa dar uma olhada e a gente vai entrar um pouquinho mais nisso agora com a Ellen aqui. Muito bom, pessoal. E essa base de entender e ter muito claro o que que é a governança, como de costume, e o que que muda quando a gente fala de governança para IA, pensando em transformação, ela é crucial para a dinâmica que a gente vai fazer aqui. O exercício é que, em cima de um framework ITIL para a governança de AI, nós posicionamos iniciativa de AI dentro da nossa organização para entender qual que é o nosso modelo mais predominante de governança. Então, por que que a governança de AI ela vai exigir mais do que a governança de TI tradicional, né? Como o Gustavo bem falou, a IA vai ter autonomia para tomar essas decisões. Então, a IA agora, ela age, ela não só recomenda, ela tem essa capacidade de agir, né? Eu tenho ali um fator que é a opacidade dos modelos. Então, nem sempre a gente vai saber o porquê o modelo decidiu algo. Então, diferente de uma regra de negócio que é amplamente auditável, em que eu tenha lá no como de costume, que uma ferramenta de discovery, ela vai atualizar um determinado atributo de ICs críticos dentro do meu CMDB e eu tenho isso muito bem definido, aqui a gente vai dar para a IA informações, né, uma skill, uma série de instruções em que ela mesma pode evoluir aquelas instruções e dar permissões e executar coisas que a gente não vai entender o porquê. Então, a opacidade de modelos aqui ela é um ponto crucial para a gente entender o porquê que essa governança ela tem que ser olhada de forma diferente. A gente vai ter dilemas éticos, então a IA vai ter vieses, porque ela vai aprender com base no que a gente imputa ali para ela, vai impactar, né, o trabalho dia a dia das pessoas. Então, imagina se a IA, né, deleta um banco de dados operacional de uma empresa para ambiente crítico, a gente impacta ali é, o trabalho de muitas pessoas. E regulação em rápida evolução. Hoje a gente tem para o ambiente controle como de costume, a gente tem vários regulamentos, tanto LGPD como GDPR, como as ISOs que estão aí muito bem fundamentadas. A gente tem as normas regulatórias de cada segmento, né, para o setor financeiro, para o setor de indústria, para o setor farmacêutico, está muito bem definido. Quando a gente fala de AI, esses marcos regulatórios eles estão sendo discutidos agora. Então, a gente tem leis, né, sendo discutidas no Congresso com o uso de AI no Brasil, e tudo isso impacta o modelo de governança. Então, a gente vai pensar no modelo de governança em que eu tenho que olhar para a autoridade, quem, né, decide aquela informação e garantia como que aquilo vai ser assegurado. E com isso, a gente vai posicionar e vai entender se o meu modelo de governança ele está mais diretivo, orientado, federado, autônomo, tá? É, não vamos nos preocupar agora com esses 4 padrões, a gente vai fazer um exercício aqui rápido de posicionar iniciativas dentro desses quadrantes e vocês. E agora a gente vai passar o porquê, né? O que que a gente está olhando para cada um desses eixos e a gente vai explicar essa dinâmica um pouquinho mais à frente, tá? Então vamos pensar aqui nessa construção, tá? Pensa na estratégia que a gente falou lá atrás. Eu preciso reduzir 15% no meu custo de TI, isso foi definido. A estratégia digital da minha empresa determinou que a gente vai usar AI para identificar, por exemplo, licenças que estão ociosas e que ela vai criar sozinha ali uma requisição de remoção e de redistribuição daquela licença. Tá? Então, a gente pensa aqui num cenário
real, isso pode acontecer, né? Isso pode, inclusive, estar acontecendo aí dentro da organização de vocês. Quando a gente fala da governança definida por níveis, a gente tem no eixo vertical a autoridade. Então, quem decide pelo quê? Né? Quando a gente fala no eixo vertical superior, a gente está falando de um ambiente que ele é altamente centralizado. O que que significa isso? O poder de decisão ele está centralizado no topo, ou seja, um comitê, um papel, uma pessoa. E a hierarquia ela é formal. Então, define-se como que vai ser feito e isso é acatado pelas demais áreas. Então, nesse exemplo que eu dei aqui de requisição de software, a requisição de remoção ela é criada e disparada, mas ela precisa ter uma aprovação prévia de um comitê, por exemplo, ou de um license manager corporativo, ou seja, do owner responsável pelaquela licença dentro da organização. Nesse modelo, nenhuma unidade de negócio vai decidir sozinha sobre remover uma licença. A regra de aprovação, ela é para toda empresa. Tá? Se a gente pensa em que nós estamos ainda no modelo vertical, mas em um ambiente onde a autoridade ela é mais distribuída, eu tenho autoridade delegada para unidades, para times, para as áreas. Nesse mesmo exemplo que a gente está construindo aqui, cada unidade de negócio tem seu próprio license manager e ele que vai decidir se aprova a remoção daquela licença ou não, sem depender da aprovação de um comitê. Então, essa autoridade, ela é delegada para as pontas, ela vai ser delegada ali dentro, das áreas e dentro das unidades. Isso aqui, pessoal, nós estamos definindo o nosso modelo de governança em cima do eixo de autoridade. Quem decide, tá? Por outra linha, no eixo horizontal, a gente vai definir o nosso modelo de governança por garantia. Como se assegura? Como que aquele modelo ele vai ser executado? Ele vai estar em um ambiente estruturado? Eu tenho processos formais, é, procedimentos formais, métricas bem definidas, verificação de conformidade ponta a ponta. Então, aqui, quando a gente fala do estruturado, eu estou falando de um processo que é formal, que está bem definido, tem políticas, papéis e responsabilidades muito claros. Por outro lado, quando eu estou falando de um modelo que está emergente, ou seja, a minha forma de como ser segura, ela é emergente, ela é sensível a padrões. E ela é insensível, inclusive, a influências. Então, é um modelo altamente adaptativo. Ou seja, o resultado, ele vem acima do processo. Esse é um ponto muito importante, pessoal. Quando a gente está falando de modelo de governança, olhando para o eixo garantia, para um modelo que é emergente, eu vou passar priorizando o resultado em cima do processo. Então, por exemplo, nesse caso, é, eu vou ter não vai existir a regra fixa de que as licenças elas podem ser removidas aí por 90 dias. O sistema aprende os padrões de uso com base no perfil, sazonalidade e criticidade do software. E o sistema ele vai aderir a esse gatilho com base no contexto. Então, veja como que é diferente. Eu tenho o mesmo exemplo para dois modelos. No modelo estruturado, vai existir uma política formal, assinada por todos os colaboradores, que uma licença que não for utilizada nos últimos 90 dias, ela automaticamente entra no fluxo de remoção. Qualquer exceção disso vai ter que ser pré-aprovado. Então, a verificação de conformidade, ela acontece antes da ação. Ela é um processo fixo e auditável. Quando a gente está falando de um modelo emergente, em que o resultado vem acima do processo, eu estou falando que essa remoção ela vai estar muito linkada a qual que é o modelo, qual que é o momento da minha organização para aquele período. Então, eu estou para renovar um contrato de software, eu preciso fazer uma redução de custo. Eu vi que não tem usuários que utilizam 90, 60 dias, eu posso definir que para eu ter um resultado maior de otimização, vai ser removida a licença de todos os usuários que não usam, inclusive 60 dias. Então, olha como que muda o mesmo cenário olhando para estruturas diferentes. E aqui, pessoal, a gente vai fazer um exercício agora de posicionar iniciativas de AI, que a Altio define em 10 iniciativas que são cruciais para a gente definir o nosso modelo de governança. Essas 10 iniciativas, ela tem exemplos concretos de ITAM e de CMDB, mas é importante a gente já tratar aqui um ponto. Aqui, pessoal, não existe certo e errado. Tá? Não é que eu estou adotando um modelo de garantia emergente que eu estou errado, ou que eu estou estruturado e sou certo, não.
vai depender da realidade da sua organização e principalmente daquilo que a gente falou no início. Qual que é a estratégia que eu tenho de adoção de AI? Qual que é a minha estratégia para inovação com AI? No webinar passado, a gente falou muito sobre isso. Inovar é muito importante. Então, a gente vai definir onde a gente vai inovar e onde eu posso estar adotando um modelo de governança ali mais emergente quando a gente falar dessa inovação. Então, o Gustavo vai explicar aqui para a gente a dinâmica. Eu já vou escaneando aí o QR Code, o pessoal também vai mandar o link ali no Q&A para a gente começar a posicionar aqui as nossas iniciativas e descobrir juntos, né, qual que é o modelo de governança predominante aí na empresa de vocês. Então, pessoal, eu até recomendo aqui que vocês utilizem, se vocês estiverem com um único monitor, utilizem aqui o QR Code, vamos fazendo juntos ali pelo celular, que vocês conseguem acompanhando aqui comigo na tela ao mesmo tempo, né? Agora quem tiver com 2 monitores aí, recomendo super também que utilize o link ali do Q&A para que vocês possam executar a dinâmica no computador de vocês aí. E aí, enquanto a gente vai abrindo aqui, eu vou posicionando aqui para a gente também a nossa dinâmica. Eu vou pedindo para que vocês fiquem a postos aí, porque já já a gente entra na prática e de uma forma bem tranquila, bem calma, para que todo mundo possa ir acompanhando aqui junto com a gente, tá? Vou dar aqui 2 segundinhos aqui para vocês já irem entrando. Rapidinho a gente já pula lá para dentro da nossa aplicação, pessoal. Bom, já temos um pessoal aqui. Acho que a gente pode começar, hein? Bom, quem conseguiu pegar o QR Code, quem não conseguiu, últimos 10 segundos aí para conseguir pegar, pois eu já vou compartilhar a aplicação e aí o nosso QR Code vai sair aqui do monitor, pessoal. Bom, vamos lá então, vamos para a aplicação. Vou compartilhar com vocês minha outra tela. Bacana, estamos aqui, pessoal. Quem conseguiu entrar aí, quem já conseguiu entrar, se deparou inicialmente com essa telinha aqui. Eu vou colocar aqui no modo full screen pra gente. Então, quem conseguiu entrar, se deparou com essa telinha aqui, né? O que nós temos aqui, pessoal? Um pequeno formulário só para atestar o ingresso de vocês, né? Ponto importante aqui sobre este formulário, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Eu vou até preencher aqui. Vocês estão vendo que existe aqui uma tagzinha para a gente colocar consentimento de tratar meus dados. Não se preocupem, pessoal, vocês não vão receber nenhum contato através dos resultados gerados aqui, tá? A aplicação é feita única e exclusivamente para a nossa comunidade. Então, essa tag está aqui porque nosso processo de governança exige que esteja, né? Nossos processos com a LGPD em especial. Mas não se preocupem, vocês não vão receber nenhuma comunicação, seus dados vocês podem colocar aqui de forma tranquila, tá? Antes de a gente avançar, claro, caso vocês queiram, né, antes de fornecer os dados, vocês podem ver o guia da dinâmica e entender como que ela acontece dentro da aplicaçãozinha aqui. No nosso caso, a gente já vai ver ele assim que a gente entrar também, então vamos avançando aqui. Assim que vocês entrarem aqui, pessoal, a gente tem uma explicação em 4 passos de como a metodologia funciona. Então, nós já vimos ali como nós iremos executar a dinâmica, né, posicionando alguns aspectos em 2 eixos, e a partir desses 2 eixos nós conseguiremos determinar qual que é o modelo de governança predominante na nossa organização, e a partir daí o que a gente faz com isso?
né? Então, inicialmente, o nosso objetivo é simplesmente posicionar esses 10 aspectos dentro daquilo que reflete o nosso cenário, tá? Então, é particular, é de vocês, é da organização em que vocês atuam hoje, tá? Muito importante aqui é abstraiam todo o excesso, todas as outras informações, não foquem no modelo, foquem nos eixos, tá? Isso vai ser importante para que vocês tenham um resultado acurado ali na frente. Os dois eixos, a Ellen trouxe para a gente uma boa. Vocês queiram visitar posteriormente, está aqui também quais são ali as dimensões de cada um deles, tá? Os 4 modelos, a gente vai primeiro executar a nossa dinâmica e depois a Ellen volta com uma explicaçãozinha dos 4 modelos aqui para nós, tá? Mas também está aqui como referência, caso vocês queiram consultar posteriormente também, tá? E por fim, o nosso passo a passo, né? O que a gente vai realmente fazer aqui hoje, né? Nós iremos navegar nesses 10 aspectos, nós vamos posicionar cada um dos aspectos dentro dos 2 eixos. Quando nós concluirmos, o que a gente vai obter é o resultado da nossa análise, tá? Então, vamos aqui passo a passo, bem devagarinho. Cliquei ali no Entendi, e agora eu já vejo aqui o nosso gráfico, ainda sem nenhuma iniciativa posicionada, né, aqui na lateral esquerda. E na lateral direita, eu tenho aqui como se fosse um questionário, né? Parece uma provinha, né? Só que, na verdade, é somente para a gente conseguir posicionar cada um dos aspectos, tá? E vamos passar por alguns deles aqui, de forma bem item a item, para que vocês peguem qual que é a dinâmica de funcionamento também. Primeiro aspecto, abordagem à mudança. O que esse aspecto traz para a gente com relação à governança de transformação, né? Aqui a questão é, como que as novas capacidades de AI, elas entram dentro do nosso ambiente, né? Elas passam por uma aprovação formal, né? Existe um item de catálogo, existe um comitê para aprovar, né? Existe alguém que atesta que aquela ideia precisa avançar, né? Ou os times eles adotam à medida que eles usam, né? Então a gente fornece as ferramentas e a própria operação vai construindo essa dinâmica para a gente. Então, uma iniciativa como exemplo é uma IA que faz uma normalização automática de software, né? Se algo assim existe dentro da organização de vocês, como que ela surgiu? Ela entrou via uma change formal ou foi o time de Aitan quem começou a fazer e foi calibrando até que ela estivesse operacional, tá? Então, para este cenário, o que a gente precisa é, aqui nesses dois sliders, ó, posicionar entre autoridade e garantia como esse aspecto se relaciona com a nossa organização, tá? Então, particular, né, do ambiente que vocês estão inseridos. E aí, quando a gente olhar para a autoridade, nas duas possibilidades que temos, centralizado e distribuído, centralizado significa que a entrada de um EA é decidida por um comitê, por um CAB central, que aprova antes de qualquer uso. Já o distribuído, cada time decide pelo seu escopo e liga a capacidade quando precisa. Então, dentro do ambiente faz mais sentido. E aí, pessoal, percebemos que existe um cenário misto nas organizações em que nós trabalhamos, mas majoritariamente é centralizado, né? Existe um processo para aprovação, existe um comitê que vai olhar para aquela ideia, atestar a viabilidade, entender risco e então avançar, tá? Então, aqui, eu diria que centralizado para esse nosso cenário. Quando nós olharmos para a garantia, no aspecto estruturado, a mudança ela segue um processo formal. Então, tem todas as etapas bem definidas, tem as evidências, nós temos onde colocar essas evidências, todos os registros são bem informados, né? Então, esse é um processo bem estruturado. Agora, um processo emergente, ele é baseado em experimentação. A gente observa, testa e vai ajustando ao longo do caminho. Não necessariamente existe um passo a passo para a gente executar aqui, tá? O que percebemos aqui também é que tem uma tendência a gente ir para um processo estruturado, tá? Inicialmente costuma-se nascer a ideia
através de um processo emergente, mas rapidamente, quando passa pelo CAB, quando passa pelo grupo aprovador, isso se torna um processo estruturado, tá? E outro ponto importante que vocês vão perceber é que não é binário, né? A nossa dinâmica, ela passa por nuances aqui. Então, você pode, baseado na sua expertise, entender o quanto, se isso é mais ou menos estruturado, se está no meio do caminho, né? Se existe alguma orientação ou se não existe nenhuma orientação. É totalmente solto, tá? Então, abusem também dessa capacidade que vocês têm de observar a organização de vocês e entender esses nuances para conseguir posicionar da melhor forma aqui os aspectos dentro dos quadrantes, tá? Vamos passar para o segundo. Acho que aqui deu para vocês pegarem a dinâmica. Vamos fazer mais alguns aqui juntos e posteriormente eu libero vocês para fazer o restante, tá? Segundo aspecto, métricas de sucesso. Então, como que a gente define que a governança de transformação, como é que ela deu certo dentro da organização, né? As métricas, elas vêm da estratégia, como a gente desenhou lá atrás, ou as métricas são definidas em cada área, né? Então, existe um desdobramento da organização para alcançar o resultado, ou a área define como que a gente vai usar a AI na nossa necessidade? Quando a gente olhar para a autoridade, as metas elas vêm da estratégia, né? Então, se elas são centralizadas, elas vêm de cima para baixo e a gente aplica AI para alcançar aquelas metas. Se não, nós, como área, definimos onde nós iremos atuar inicialmente e as iniciativas partem através dali, tá? Hoje também nós já observamos um cenário em que a tendência é que a gente tenha um cenário mais centralizado, tá? As organizações já estão aí há 2 anos se movendo nesse universo de AI e hoje já se tem uma visão mais clara de como desdobrar essas metas para que a gente chegue até um resultado. Então, nossa experiência aqui nos posiciona aqui, tá? Já com relação à garantia, né, as métricas também são estabelecidas e de estabilidade, né? Então, lembrem-se lá, quando a gente trouxe as metas de estabilidade, ou então essas métricas elas são como porcentagens de correção, aceleração no time to value, quanto tempo a gente demora para entregar determinada solução, ou se essas metas são até mesmo de redução de custo ou de otimização de tempo, tá? Então, emergente, mais para esse sentido de otimização, redução de tempo, acelerar processos, ou estruturado, encontrar um resultado, chegar em um determinado valor específico, tá? O que nós percebemos aqui, dentro do que a gente já vem operando com as organizações que nós trabalhamos, é que a maioria das empresas estão aqui, no emergente, né? Então, majoritariamente, as métricas e KPIs que estão definidas para ações de AI, e aí a gente absorve isso na governança de transformação, são relacionadas à otimização de processos, agilidade, conseguir implementar um processo com mais dinamicidade, mais rápido, mudanças mais rápidas e com relação ao tempo, né? Então, a gente posiciona aqui também a nossa segunda iniciativa, tá? E aí eu vou fazer mais uma com vocês, só para testar, só para garantir que vocês pegaram o jeito. E aí a gente vai dar aqui uns 4, 5 minutinhos para que a gente consiga posicionar, para que vocês tenham tempo aí de posicionar todas as iniciativas de vocês e depois a gente volta com os resultados aqui, tá bom? Então, requisitos de integração. Quando a gente falar de requisito de integração, o que a gente precisa avaliar é o quanto que a IA precisa se encaixar no que já existe, né? Então, processos que já estão bem definidos na governança de costume, a integração, requisito de integração costuma vir de uma forma muito forte. Agora, os processos que estão sendo ou revolucionados ou estão sendo refeitos, não refeitos, mas estão sendo reimaginados, eles precisam de talvez uma integração menos engessada, tá? Então, quando a gente olhar aqui para a autoridade, né, no centralizado, como é que a gente posiciona requisito de integração para centralizado, tá? Significa que tem um dono, né, um dono central ali no CMDB, a plataforma é, por exemplo, totalmente controlada e a gente usa o CMDB como um sistema de recorde, né? Então, a IA ela tem, de alguma forma,
que centralizar tudo aquilo dentro do CMDB e, consequentemente, passa por dados e, consequentemente, passa por toda a gestão, como gestão de costume do CMDB, inclusive. Tá? E distribuído. Cada time conecta as próprias fontes, então, ao invés de a gente passar pelo CMDB, a gente vai conectar direto no vendor, a gente vai tentar buscar informação de Mitre em determinados lugares, enfim, fica mais distribuída essa dinâmica. Tá? Então, o que a gente percebe aqui é que existe também uma tendência, mas uma tendência. Não, isso ainda não é muito consolidado. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, um pouquinho mais para o lado descentralizado, apesar de que com os conectores Zero Copy, né, a tendência para determinado tempo no futuro é que essas integrações aconteçam de uma forma mais fácil, mas ainda estamos aqui um pouco mais para o centralizado, um pouquinho menos para o distribuído. Tá? Já com relação à garantia, quando nós falarmos para requisito de integração estruturado, significa que a integração ela é garantida por fonte autorizada. Né? Então, existe um dono, existe um owner, existe um processo de atualização, existe todo o processo de governança, como de costume, para aquela fonte. Tá? E isso vale não somente para o CMDB, mas para outras sources, né? Como a integração diretamente com o fabricante, né? Os próprios data lakes que estão surgindo, né? Toda a informação que existe dentro da organização e que está sendo bem gerenciada. Quando a gente falar de emergente, conexões flexíveis, pessoal. A gente fornece a IA determinadas sources e a própria IA, inclusive, consegue navegar nas fontes e buscar informação. Isso é muito comum, tá, pessoal? Vou dar um exemplo simples, tá? A gente consegue fazer uma integração dos nossos agentes de IA com o ServiceNow para consumir informação do CMDB, mas nós não especificamos como a IA deve consumir essa informação. O que acontece aqui é que a gente tem um processo emergente. Fica a cargo da IA qual tabela do CMDB consultar por determinada informação. Já no processo estruturado, nós fornecemos a IA somente as tabelas em que ela pode e deve constar aquela informação que é confiável. Tá? Então, percebam a nuance, né? O cenário ele é o mesmo. A IA é a mesma. O que diferencia se é estruturado ou emergente é a forma como a gente fornece isso para a nossa inteligência artificial. Tá? É comum nascer como emergente, a gente definir os processos e aí então a gente ir para estruturado. Tá? Faz parte do processo iterativo. Tá? Aqui, pessoal, majoritariamente, a gente tem observado um processo estruturado. Quer dizer, nada pode entrar em produção, não conseguimos colocar nenhuma ação em operação em cima de um CMDB, em qualquer ação que seja realizada que consuma de uma source que não esteja bem estipulada, não vai para produção esse tipo de iniciativa, tá? O que vai para produção, guardrail bem estruturado, né? Então, é aqui que você tem acesso, é aqui que você pega essa informação, é aqui que você pega essa informação. Então, esse cenário onde a gente fornece o mundo para a IA e deixa ela navegar livremente, é o cenário do caos. Aqui, emergente, é o cenário do caos. Estruturado, escopo bem definido, tá? E é comum, tá? Não quer dizer que é errado. É um processo natural sair do emergente e vir para o estruturado conforme a gente observa como a IA opera para aquela determinada situação, tá? Então, aqui, posicionamos aqui. Passamos por 3 iniciativas. Vocês estão todos com acesso à aplicação. Eu gostaria que vocês continuassem aqui nos próximos itens, tá? Para que vocês consigam alcançar também e entender onde é que estão posicionados aí e quais ações vocês podem tomar a partir de então, tá? Eu acho que vale a pena a gente dar aqui 2 minutinhos para vocês avançarem aqui. Acho que boa parte das pessoas até já avançaram aqui, eu vi. Dá 2 minutinhos para vocês avançarem. Enquanto vocês vão avançando aqui, eu gostaria que a Ellen trouxesse para nós, eu vou voltar aqui para você, Ellen, as definições de cada um dos nossos quadrantes aqui, e eu volto com o resultado já também, para a gente conseguir discutir um pouquinho em cima do resultado aqui, tá, pessoal? Então, por favor, prossigam aqui com a dinâmica, vamos dar 2 minutinhos e a gente volta com essa explanação dos resultados aqui, galera. Eu vou avançando aqui também para a gente chegar no resultado aqui juntos, tá?
Bom, pessoal, eu finalizei aqui os nossos 10 itens, né? Passamos aqui por mudança, risco, escopo, integração, capacidade, compliance, métricas, estabilidade, velocidade e stakeholders, tá? Eu trouxe para a gente aqui um cenário que a gente identifica com mais clareza em algumas organizações, tá? Uma vez que a gente finalizou aqui, que a gente já conseguiu mapear os aspectos, a gente pode concluir. E assim que a gente concluir, a gente já vê o resultado, né? Do nosso modelo, né, de tudo que a gente fez ali na classificação, o que a gente observa é que nós temos um modelo predominantemente diretivo. Importante, modelo predominante, tá? A gente percebe que existe uma certa flutuação dentro dos aspectos que a gente avalia, e o modelo predominante, ele é quem traz para a gente o melhor caminho a ser seguido. Mas a gente pode absorver aspectos de outros modelos também, tá? A gente vê aqui o gráfico com todos os nossos posicionamentos. É bom a gente manter esses gráficos salvos, porque a gente vai vendo a evolução de como isso aconteceu dentro da organização também, todos os aspectos avaliados, e como recomendação, também proposta ali pelos métodos da própria ITIL, uma matriz RACI indicada para este modelo de governança, tá? Então, por que indicada? Porque, mais uma vez, a gente precisa absorver as, as é, as coisas que são inerentes da organização para dentro dessa matriz, né? Então, ela não é uma matriz verdade, ela é uma matriz indicada. Mas aqui a gente tem um bom norte para que a gente consiga se orientar com onde nós colocamos as nossas responsabilidades, ações, quem será consultado e todos que precisaram ser informados dentro dessa dinâmica de governança de transformação, tá? Então, fica aqui como dever de casa para vocês darem uma olhadinha também na matriz RACI, entender como essa matriz RACI muda em função da sua organização, porque aqui existe um valor muito grande para que vocês consigam mapear o cenário do ambiente de vocês com relação à governança de transformação, tá? E aí, vamos entender então aqui, junto com a Ellen, um pouquinho mais sobre os aspectos sobre os nossos modelos de governança que vocês já obtiveram aí o resultado, tá? Antes de eu passar aqui a palavra para a Ellen, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas respostas que vocês trouxeram para nós. Opa, nós tivemos 63 respostas aqui ao todo, tá, pessoal? E olha que interessante a dispersão dos resultados, galera. Muito interessante mesmo. Eu diria que, olhando aqui, né, e o gráfico nos diz isso, né, a maioria como modelo diretivo, faz sentido, tá? Apareceu mais alguns aqui. Modelo diretivo, e uma boa parte das organizações estão posicionadas aqui dentro do guided, né? Olha que interessante, tá? Então, majoritariamente são esses dois cenários, o que faz sentido, inclusive, com o nosso pool lá no comecinho da sessão, né? Então, visto aqui os resultados, vamos dar uma olhadinha ali nos modelos rapidamente. Já vou trocar aqui a tela para você, Ellen. Muito disperso, né? Muitos Bacana, né? resultados diferentes. Sim. Muito bom ver isso, pessoal. E nessa linha a gente tem, né, os dois eixos que é, se consolidam e traz para a gente quatro modelos definíveis de governança, cada um com seu nível de autoridade e de garantia, como a gente falou. Então, se no seu exercício você posicionou ali as iniciativas e o resultado foi diretivo, isso significa que a maioria das iniciativas tem um controle centralizado, conduzido de forma top-down, por meio de hierarquia formal, procedimentos e processos padronizados. Então, lembra que a gente falou centralizado e estruturado? Quem decide? Top-down. E como isso é garantido? De forma estruturada. Então, aqui é um ambiente com alta exigência de conformidade, baixa tolerância a risco, ambiente estável e tem uma necessidade muito grande de constante de auditoria. Importante frisar, pessoal, que vão ter iniciativas que precisam estar mais para direcionar para a diretiva, iniciativas que precisam estar mais dispersas aqui entre o modelo, tá? Como a gente falou, vai existir um modelo predominante, mas isso não significa que ele tem que ser o único da organização, até porque não dá para colocar todas as iniciativas nesse mesmo nível de padronização e controle, tá? O orientado, ele já vai ter a mesma estrutura de definição top-down, né, gerenciamento estratégico definido de forma centralizada, mas as áreas elas têm autonomia de definir como executar aquilo.
e como implementar essas iniciativas. Então, eu vou inovar dentro dos princípios com foco em resultado, não em processo, mas com zonas de experimentação controlada. Então, como é definido pelas áreas, mas quem assegura isso, quem decide, a autoridade, ainda vem de um modelo top-down. Aí a gente tem modelo federado, em que as unidades organizacionais estão distribuídas com autonomia delegada, então aqui vai estar distribuído esse owner de quem decide como que as iniciativas vão acontecer, e por meio de estruturas formais de governança. Então, o como está definido pela organização de forma estruturada, mas as áreas têm um poder de influência aqui em decidir como que isso vai ser implementado. Então, unidades autônomas com coerência, tem um consenso ali entre as unidades e como que isso vai acontecer para cada uma das iniciativas. E, né, se o seu modelo está ali mais para autônomo, como o Gustavo bem falou, faz parte do processo começar emergente e, né, ir migrando para estruturado à medida que a gente vai atuando em ambientes mais críticos, mas é que as equipes são altamente organizadas e elas tomam decisões de forma colaborativa. Um ponto aqui, pessoal, nesse modelo autônomo, tá? A gente precisa que, dependendo do nível de iniciativa, os times tenham alta expertise para essa tomada de decisão, tá? Se a gente tem ali a liberdade das áreas decidirem como que vai acontecer as iniciativas, esse time tem que ter uma alta expertise para que isso aconteça e que a gente não tenha impactos significativos no negócio. Então, vocês vão ter, né, esse modelo aí, vocês podem é, trazer eles para dentro da organização, ajustar conforme o que vocês estão vendo aí no dia a dia, atualizar, como o Gustavo falou, tira ali uma salva em PDF e faz, né, daqui a algum tempo para entender o que que mudou no modelo. E a matriz RACI, ela é o norte para vocês começarem a entender como definir esse modelo de governança de forma prática, tá? Dentro do modelo que foi gerado ali predominante. E lembre-se, não tem certo ou errado, existe um processo, existe níveis de maturidade e adoções, iniciativas que vão precisar de muito mais estrutura do que outras. Gustavo, acho que você está no mundo. Verdade. Para fechar, pessoal, nós gostaríamos de trazer para vocês mais duas coisinhas, tá? A primeira delas é de que esse processo, ele não é um processo linear, ele é um processo cíclico, né? Ele provavelmente já está acontecendo, ele está em algum estágio, tanto de maturidade quanto de operação, e agora cabe a nós, talvez, definir onde nós estamos para conseguir mapear quais são esses próximos passos de iteração, tá? Então, Gustavo, legal, fiz aqui a dinâmica, entendi onde estou posicionado, mas e agora, né? Qual que é o próximo passo? O que a gente precisa fazer para que a gente consiga continuar evoluindo, tá? Primeiro passo, pessoal, é pegar a governança que existe e estressá-la, tá? Então vamos avaliar o que existe na governança, o que funciona, o que não funciona e expandir aos pouquinhos o que não funciona, tá? Então, como que a gente consegue ir expandindo, aumentando os limites da nossa governança, tá? Segundo passo, definido isso, né, conseguimos estressar nossa governança atual, a gente precisa definir quais são os requisitos agora, né? Quais são os requisitos de governança de IA, em especial governança de transformação, tá? Aqui, a gente precisa entender muito bem qual que é o nosso blast radius, né? Qual que é a nossa área de impacto, qual que é a nossa área de influência. Então, é, a gente vai impactar o time de ITAM em quais frentes? A gente vai impactar o time de SAM em quais frentes? A gente vai impactar o time de CMDB com quais dados, em quais tabelas, em quais registros, em quais serviços? Né? Então, aqui, essa parte de determinar os requisitos, ela é extremamente importante para que, no passo 3, a gente consiga projetar e construir uma solução que seja, ao mesmo tempo, entregue valor e com riscos mínimos, redução dos riscos, tá? Muito importante aqui, durante esse processo de planejamento, né, como a gente vai implementar e como nós iremos construir esses ajustes, é muito importante que a gente respeite as regras da organização, tá? Então, todas aquelas diretrizes que nós já vimos da estratégia, que foram desdobradas na governança como de costume, tudo isso vale aqui, exceto aquilo que nós definimos no passo anterior, que nós iremos expandir, tá? E aí, pessoal, importantíssimo aqui,
a gente está falando de um processo que a gente precisa tratar como validação de valor, como POC mesmo, né? Como um piloto na primeira iniciativa. Já na segunda, a expansão, tudo aquilo que tem de delta, a gente continua tratando como piloto, né? Quer dizer, nós chegamos a uma análise de conformidade, a análise é suficientemente boa, vamos dar um próximo passo agora. Agora, com esse próximo passo, a gente vai efetivamente remover licenças dentro do tenant com o nosso agente. Pessoal, mais uma vez, a gente está expandindo, a gente está crescendo, né? O nosso guardrail ele se expande e tudo isso é válido, tudo que a gente definiu para trás é válido, mas agora, essa camada que se expande, a gente precisa, ainda assim, respeitar os padrões da organização, tá? Então, ela não se expande de forma deliberada, ela se expande dentro daquilo que a gente tem consciência que pode ser expandida, tá? Consciente, isso é muito importante. E, por fim, quarto passo, a gente ajusta o modelo de governança, né? Então, voltando lá no na nossa explicação de como os modelos funcionam, né? A governança de transformação, ela não só nos ajuda a implementar o modelo, mas também a transformar a forma como a governança de costume opera. Então, dado esses três primeiros passos, o quarto passo é a gente adaptar a governança. Então, a gente expandiu, a gente avaliou, a gente adaptou, chegamos a um resultado super interessante, mas agora, aquela governança que nós extrapolamos lá atrás, ela precisa ser ajustada para se enquadrar nesse novo modelo. E aí o ciclo está completo. Tá? Quando que esse ciclo ele é disparado novamente? Sempre que a gente precisar construir, por exemplo, um novo agente, porque um novo agente ele provavelmente vai transpassar essas barreiras. Né? Sempre que a gente tiver um incidente em uma solução que nós já construímos. Então, nós construímos um agente que tem determinada ação e ele conseguiu, como a gente disse, elevar os privilégios e fazer uma coisa que ele não poderia. Inicia seu ciclo novamente. Tá? Sempre que surgir uma nova regulamentação, é muito importante que a gente volte para os nossos agentes e refaça o ciclo para entender se, de alguma forma, aquele nosso sistema resvala em uma limitação que a regulação nos impõe, e sempre que tiver uma mudança organizacional. Porque, mais uma vez, no passo 4, é extremamente importante que todo esse nosso desenvolvimento ele esteja dentro do que a organização prescreve que a gente tenha de guardrails, tá? Tenha de limitações. Então, se eu tivesse que escolher uma visão que é a mais importante para vocês levarem daqui hoje, é essa visão aqui. Entender como esse ciclo funciona e como que a gente absorve onde nós estamos para cada um desses passos na evolução do ciclo, tá? Quando vocês fizerem esse processo, vocês vão perceber que para cada iniciativa existe um nível de maturidade diferente, tá? E conforme a gente vai progredindo nos níveis de maturidade, a gente percebe que a nossa forma de governança também vai mudando. E o que é mais mágico dessa situação toda é que a gente sai de uma governança de transformação que migra para uma governança como de costume. Né? Então, a governança de transformação ela é para governar a transformação. Mas uma vez que a transformação está implementada, essa governança passa a ser agora uma governança como de costume. Tem Né? que Então, ser algo temporário, né? exatamente. Ela, ela precisa ser algo transitório. Exatamente. Né? Exatamente essa a palavra. E aí aqui, pessoal, conforme vocês forem aplicando a metodologia nas iniciativas de vocês, vocês podem, por exemplo, observar que hoje vocês estão no estágio de maturidade emergente. No estágio de maturidade emergente, o uso de AI para as iniciativas de ITAM e CMDB, ele é ad hoc. Quer dizer, ele nasce em função do que precisa ser feito. Existe alguém na organização que precisa entregar um resultado e essa pessoa vai usar uma solução de AI para chegar naquele resultado. Morreu ali. Né? Então a gente nem sabe o que aconteceu. Não sabe se usou um GPT, se usou um Kimi, se usou um Claude. Ele usou o IA de forma pontual para resolver um problema. Extremamente comum para muitas iniciativas. Qual que é o problema? Nós não temos visibilidade. Tá? Como não temos visibilidade, a supervisão dos resultados também é mínima. Porque a mesma pessoa quem implementou é a pessoa quem colheu o resultado. A avaliação é dela. Então, se a IA cometeu um erro no meio do caminho, cabe a essa única pessoa fazer uma avaliação simplória, muitas das vezes, do resultado que ali foi fornecido, tá? Então, a verdade, pessoal, é que para ITAM e CMDB, quando a gente está nesse estágio aqui, é Shadow AI rolando solto na organização. É IA para todo lado e ninguém sabe o que está acontecendo. Vazamento de dados, colocando documento que não poderia em IA que não poderia, né? Então, aqui, pessoal, é o cenário de maior risco.
extremamente perigoso, tá? Se nós conseguirmos ainda dar autonomia para que as pessoas consigam conectar essas IAs dentro dos seus CMDBs, dos seus sistemas, aí a gente está falando de um risco absurdamente alto, tá? Um bom indicador para vocês entenderem se vocês estão aqui é se vocês possuem agentes inventariados, né? Então, dentro da governança de TI, que a gente está expandindo para a governança de AI, já existe dentro da organização de vocês um projeto de mapeamento de inventário dos agentes que vocês possuem? Porque se existe, a gente está no caminho. Se não existe, é certeza que a gente está aqui, tá, pessoal? Se não existe, é, eu diria que deve-se acender um alerta aí dentro da organização de vocês. Segundo nível de maturidade, é o nível definida. Aqui nós já temos papéis, a governança já está bem definida, já existem algumas ferramentas padrões adotadas, né? Geralmente o Copilot, o Claude, ou estão em projeto de piloto, mas aqui já existe um movimento de legal, a gente já sabe o que precisa adotar, a gente já tem os grupos formados, e aqui estão as nossas ferramentas de experimentação. Quer dizer, a gente já expandiu um pouquinho aqueles guardrails, aquelas limitações que nós falamos da governança anterior, né? Na prática, para a ITAM e CMDB, temos um comitê bem estruturado, mesmo que ele seja ad hoc e dinâmico, está tudo certo, é assim que funciona. As políticas são mínimas, então existem diretrizes mínimas para como a gente pode operar com AI, e existe sim ali um pequeno inventário, a gente já consegue entender aonde estão nascendo as iniciativas de AI, e claro, cada agente de IA possui um dono, né? Então, conforme as iniciativas nascem, a IA não responde por si só, existe alguém que responde por aquela ação realizada pela IA. Já no terceiro nível, a integrada, a nossa teoria arte traz que aqui a governança já está embutida nas práticas, né? Então, aquele modelo de governança que a gente já fez uma iteração, definiu que ele precisa ser expandido, ele já foi embutido na prática, então a gente chega no terceiro nível. Aqui, pessoal, terceiro nível é a governança de transformação no seu melhor cenário. Tá? Então, o terceiro nível é a governança de transformação acontecendo realmente. Ciclos de revisão, governança embutida, sendo embutida constantemente a cada ciclo. Né? Para a Itan e CMDB, significa que nós já temos os nossos bondeiros, ali, os nossos guardrails dos nossos agentes bem definidos, atualização dos dados, CMDB Health continuamente atualizado, os números evoluem ao longo do tempo, os assets não são, os CIs não são largados sem atualização. Então, aqui existe um processo que sustenta essa governança de transformação. Tá? Quando a gente passar para o quarto estágio, esse quarto estágio já nos indica a mudança de governança de transformação para governança como de costume. Né? Então, terceiro estágio, governança de transformação acontecendo na maior velocidade que tem, e no estágio 4, a transformação dessa governança de transformação para a governança como de costume. Né? Então, aqui a gente já tem um pensamento maior de longo prazo, né? Quer dizer, os nossos KPIs já olham para um prazo um pouco maior, a gente já entende aonde a gente realmente consegue fincar a bandeira, né? A nossa experiência pregressa já nos fornece informação suficiente para a gente consiga projetar um roadmap maior também. E para a Itan e CMDB, pessoal, essa governança aqui, ela vem de uma forma muito adaptativa, herdada pela transformação. Este processo de evolução com feedback já faz parte da governança agora, né? Então, esse ciclo evolutivo que a gente viu na última visualização de tela, ele já está inserido dentro do nosso processo de governança. E com isso aqui, pessoal, com esse processo acontecendo com maturidade, o que a gente tem é que o CMDB ele passa a ser, em alguma medida, a fonte central de informação para as nossas ações de AI, associadas à ITAM, associadas à ITSM. O CMDB, no cenário de TI, ele vai ser efetivamente um cenário seguro para que a gente consiga operar os nossos agentes de IA, para que essa transformação aconteça e para que aquilo que a ITIL chama de um sistema de evolução contínuo com governança responsável. Nesse passo, a gente está com a engrenagem acontecendo da melhor forma como poderia, tá? É.
Gustavo, eu tô de olho aqui Claro. no chat, né, no Q&A, e o Paulo fez essa pergunta, né, na operação hoje com AI, o que muda no papel do CMDB? Exatamente esse ponto que você falou. Quando a gente olha para o quarto estágio, em que a gente está olhando para uma gestão responsável, é, o CMDB ele deixa de ser um sistema de registro, passa a ser um sistema vivo de relacionamento, em que com o CFC Map ele precisa ter muito bem mapeado os meus relacionamentos, o que que meus ICs críticos estão impactando quais serviços críticos, mas ele também agora passa a ser um concentrador desses agentes de AI, quem opera, quem aprova, o que que executa, muito nessa linha aí do que você trouxe. Muito bom. Muito bom. A pergunta do Paulo é bem pertinente. E aí, pessoal, para a gente finalizar a nossa mensagem de hoje, é, a vantagem competitiva da IA, ela não vem de adotar mais rápido, né? A gente já percebeu isso. Mas ela vem de governar a mudança rápido o suficiente para que a gente consiga adotar a IA com confiança, né? Então, a, a grande mensagem é que a gente precisa associar as duas coisas, né? A nossa velocidade de governança com a nossa velocidade de adoção de AI. A velocidade de adoção de AI sem a velocidade de governança, ela nos expõe a um cenário caótico futuro e a um risco extremamente alto. Tá? Então, associar as duas coisas é o que vai trazer para a gente essa vantagem competitiva na adoção de AI, pessoal. Muito bom, Gustavo. E pessoal, a gente chega aqui ao fim, né, do conteúdo do nosso segundo webinar. Então, governança como vantagem competitiva. Mensagem que fica é: essa vantagem competitiva, ela só vai ser muito bem definida, alinhada à estratégia da organização. Então, aqui a gente apresenta para vocês o ferramental para definir esse modelo de governança, desde a estratégia, né, de negócio até a modelos de governança propriamente dito. E a jornada, pessoal, ela não termina aqui com o nosso segundo webinar, não. A gente vai ter no dia 11 de agosto, aqui em São Paulo, a Item CMDB Forum 2026, um encontro presencial, cujo objetivo é expandir essa discussão aqui com quem no mercado, né, cases do mercado, pessoas que vão trazer ali a experiência, boas práticas, o que está funcionando, cases de AI, né, que já estão impactando aqui a forma como as pessoas trabalham. E nessa edição nós vamos ter duas sessões, uma sessão de manhã exclusiva para o setor financeiro e de seguradoras, né, tratando aqui temas específicos e pertinentes desse mercado propriamente dito, e na parte da tarde aberto a todas as indústrias. Então aqui, né, tá, né, com vocês aqui o QR Code para escanear e já, né, garantir ali sua inscrição para participar do Item CMD Fórum presencial junto com a gente. Já temos aqui diversos palestrantes confirmados. O Rômulo da Vale, né, ele é o CMDB Manager da Vale, vai trazer um case super interessante de como que o CMDB ele está mudando para se tornar um papel super estratégico na organização com mapeamento de serviços críticos de negócio, né? O Aaron, a Juliana e o Thiago da Porto vão trazer um case sobre resiliência digital e como que a Porto estruturou uma base de ITAM CMDB para apoiar projetos de resiliência digital dentro da organização. E a Ana Flávia, que vai trazer para a gente uma palestra sobre como conectar inovação, controle, ética e transparência, né? A Ana, que vem aí de uma ampla experiência, mais de 25 anos trabalhando em posição de lideranças na IBM, na Microsoft, atuando aí em vários continentes, vai trazer para a gente uma visão de como que a adoção sustentável de IA pode nos apoiar aqui, conectando inovação e controle. Pessoal, nos vemos no Item CMD Forum. Assim, muita expectativa para esse evento. No ano passado a gente teve edição, foi um sucesso, muita troca, né? Um modelo de universidade em que a gente está ali para trocar realmente experiências e boas práticas de mercado. Então, convido a todos aqui a se inscrever e, né, a gente vai confirmar a presença de vocês por e-mail nas próximas semanas. Combinado? Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, Gustavo, por essa maravilhosa apresentação. Nos vemos lá no Itam Bacana, pessoal. Obrigado a todo mundo que presencial. participou aqui com a gente, que conseguiu ficar aqui até Obrigada, o pessoal. finalzinho. E aproveitem os resultados que a gente conseguiu colher aqui hoje, pessoal. Tchau, tchau. Muito importante, gente, a pesquisa de satisfação, tá bom? Quem puder preencher, nós agradecemos bastante. Obrigada, pessoal, pela participação. Nos vemos no Item CMDB Fórum. Tchau, tchau.